É que ela pensou que eu não ia fazer uma introdução para ela. Então tá, vou introduzi-la. Venha cá. Mari. Mari, a gente se cruzou no mundo aí algumas vezes e a gente até bateu papo no WhatsApp, mas acabou que não voltou a se encontrar até que ela apareceu na minha casa há 10 dias. E o nosso coração conectou. E não só nós duas, mas os nossos filhos com o coração dela. Ela compôs canção com minha filha, ela ouviu muitas histórias, a gente ouviu histórias de orações loucas das crianças. E eu acredito que um dos motivos que Deus te trouxe aqui foi porque o nosso coração ele precisava se conectar de forma eterna. E eu acho que foi o que aconteceu. Você tem uma leveza, apesar de ser uma mulher muito forte, você tem uma leveza no viver, no amar a Deus, na forma de falar, na forma de expressar o que você já viveu com Deus. Então, me fez ficar ainda mais apaixonada por Jesus, olhando você amar a Ele. Então, você me inspira. Esses 10 dias foram muito especiais. E em setembro ela vem com o maridão, se Deus quiser. Milagres acontecem. Deus é o dono todo ouro, toda prata. Então, assim, em setembro tem um monte de gente para vir. Deus vai dar passagem para todo mundo, eu creio. O reino é dele, não é meu, nem é de ninguém aqui. Então, Maria, igreja, aqui é a sua casa também. Fica à vontade, compartilha seu coração. Te amo, obrigada. Pastora bonita, estilosa, gente boa. Valoriza, hein, galera? Gente, é uma alegria para mim estar aqui. É realmente privilégio, me sinto honrada de fechar esse ciclo de vários dias que parecem meses de tão intenso, né? A gente vive a vida de Cristo, o corpo de Cristo, os relacionamentos, momentos à mesa. E eu poderia resumir que, para mim, se eu levei o que eu estou levando de marca, foram muito mais sobre momentos como esse que eu estou descrevendo aqui, sentados à mesa, compartilhando o coração, ouvindo o testemunho uns dos outros e sendo edificado, do que pegar um microfone ou cantar. Eu entendo muito que isso daqui é simplesmente a extensão, é o overflow, né, da nossa vida, daquilo que tem que ser assim, né? Eu não leio ou não busco o Senhor para pregar, né? Eu busco o Senhor, eu amo o Senhor, eu vivo o dia a dia com o Senhor, com os meus irmãos, amando, perdoando, sentando, lidando com as questões que a gente tem que lidar da vida. E aí a gente, pela graça de Deus, pode vir aqui e talvez compartilhar alguma coisa que seja, né? Então eu venho muito nesse coração de gratidão. Por esses 10 dias eu aprendi demais, observando vocês. Vocês fazem parte de uma igreja de pastores que amam ao Senhor verdadeiramente, que ouviram o sim do Senhor e, sem olhar para trás, seguiram adiante, mesmo com todos os desafios de 4 filhos para criar, de gente para cuidar. Gente, não é fácil. Não é fácil. Esses dias eu estava com a minha sobrinha, que eu sou a do meio, né? Eu sou filha do meio, só para localizar aqui. Nós somos em 3 filhos, o Rodrigo, que é o mais velho, eu sou a Mariana do meio, e a Juliana, que é a mais nova. E a gente é a escadinha, né? E os dois irmãos casaram rápido e cedo e já tiveram filhos. E eu tinha ficado para titia, né? Deus reverteu essa história, igreja. Mas se não tivesse também, eu entendo a minha plenitude no Senhor. Eu vivi uma vida, eu vivi muitas coisas nessa vida, e eu vou tentar compartilhar alguma coisa no pouco tempo aqui, mas eu cresci cuidando dos meus sobrinhos, né? Aí um dia desses eu estava cuidando da pequenininha, que é muito figura, Alice, muito inteligente, e aí eu limpando, eu dando de comida, tal, aí sabe quando você faz assim? Sabe quando você faz assim, natural? Ela: é difícil ser adulto, né, tia? Você tem que trabalhar, cuidar da gente, a gente só tem que brincar. Ela chegou nessa conclusão. Mas então, realmente, assim, o esforço dessa família
em servir vocês, em viajar para 1000 cantos aí, que eles ficam abrindo igreja de tudo quanto é canto. Então, valorizem, sabe, essa liderança. Eu estou carregando aqui lições de vida, de como educar meus futuros filhos que virão, em nome de Jesus. Vou fazer uns call aí, realmente a ligação é eterna, amiga. Então, glória a Deus por isso, gente. Eu vou pedir um pouquinho de voz no retorno, se eu conseguir aqui, para mim. Nessa viagem aqui, acabei sendo pega de várias surpresas, né? No caso, meu pai me apresentou no primeiro culto como pastora. Eu não sou pastora consagrada, mas eu acho que ele já liberou aí, né, gente? Aí o povo me encontrando, falando, oi, pastor, oi! Mas se for a questão da exerção, né, de fazer, realmente eu amo pessoas, eu amo cuidar de pessoas, sejam os pequeninos, sejam os grandes, sejam os idosos. A minha alegria é amar pessoas, porque eu entendo que aquele que habita em mim ama pessoas, se entregou por pessoas. Seria estranho, né? Eu não sentir o mesmo. Então, eu não pretendo me estender muito aqui, mas tem algumas coisinhas que eu queria compartilhar da parte do coração de Deus que eu senti. E por mais simples que possa ser essa mensagem, eu acredito que ela é a chave para todas as coisas, né? Muito do meu testemunho fala sobre identidade, sobre entender quem eu sou no Senhor e quem o Senhor é. E por mais que a gente já ouviu esse tipo de mensagem, eu acho que é uma jornada eterna para os filhos de Deus, de entenderem, compreenderem quem eles são. E de madrugada, como eu não tive tempo, né, de preparar, mas o Espírito ele sussurra, né, no nosso coração. E eu via muito sobre essa igreja, né, sobre a nova, sobre vocês aqui especificamente. Ficava assim, né, as palavras: levanta-te e resplandeça. Levanta-te e resplandeça, né? E aí o Senhor, eu fui ler o versículo, e a palavra é: levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Eu entendo que o Senhor está chamando essa igreja para se levantar, para se posicionar. O pastor Luiz pregou aqui sobre a passagem de Cantares, né? O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, né? Ele falou sobre as estações, sobre a gente discernir os tempos. Então, eu realmente sinto esse chamado do Senhor para você. E quando eu falo você igreja de Cristo, né? Eu falo você, que não importa em qual ministério você esteja servindo, o Senhor está chamando a igreja de Cristo, a nova, aqui em Quebec, para se levantar, para se posicionar, para ser a luz para este mundo, para essa região, né? Que eu ouvi dizer que aqui a porcentagem é a menor que tem. Nós cremos no poder da igreja de Cristo. Você é essa resposta. Você é essa igreja. Né? E Ele está, esse é o tempo, essa é a estação em que Ele está te chamando para se levantar, se posicionar, entender a sua identidade no Senhor. Mas é impossível você viver isso. É impossível você se posicionar. É impossível você se colocar nesse lugar sem antes entender sua identidade. Porque mais do que as suas obras, como eu já falei aqui, o Senhor quer o seu coração. Os frutos vêm a partir da unidade com o Senhor. Os frutos vêm da intimidade com o Senhor. Eu gosto muito de voltar na Bíblia e perceber a relação de Jesus com o Pai. O zelo que Jesus tinha em caminhar com Deus. Em tudo Ele consultava o Senhor, em tudo Ele falava que seja feita a sua vontade. Ele tinha os seus momentos em que Ele estava servindo as pessoas, Ele estava amando, Ele estava curando, Ele estava derramando, mas Ele sempre se retirava e tinha o seu momento com o Pai. E algo curioso que me faz pensar, né? Jesus
Ele foi vencedor naquela missão que lhe foi dada. Significa que ele não passou por lutas ou por dificuldades? Muito pelo contrário. Ele se fez carne, a Bíblia descreve ele como varão de dores, sabe o que é padecer. Deus não é um Deus que está distante, Ele é um Deus que se fez carne, se fez presente, habitou entre nós. Foi gente como a gente. Ele sofreu traição, ele sofreu rejeição, ele sofreu dores, ele sofreu opressão. E eu paro para pensar. Todos nós passamos por essas questões, né? Mas o que fez Jesus não se abalar por nada disso? O que fez Jesus, sabendo que o traidor estava na mesa com ele, não se ofender? Lavar os pés. Eu me lembro de uma situação em que eu sofri uma traição de uma amiga. E foi um gosto tão amargo que eu nunca tinha sentido assim. De alguém que eu me dediquei. E bastou um momento na presença do Senhor. E Ele me trouxe a imagem de Jesus lavando os pés de Judas. Foi uma imagem. Ou Pedro. O que é isso, né, que faz Jesus passar por tudo isso, morrer, ressuscitar, ser reconhecido pelo Pai? Você é o meu filho amado, né? Ele foi recebido, ele foi exaltado, ele foi aprovado pelo Pai. E uma das coisas que me faz pensar é a convicção. Jesus não tinha dúvidas de quem Deus era. Não havia na relação entre Jesus e o Pai, nessa unidade, não havia ruídos, não havia distorção. Ele sabia quem o Pai era, ele amava o Pai. E ele se entregava ao Pai, ele se deu porque ele amava o Pai. Ele deu sua própria vida porque ele acreditava que tudo aquilo que o Pai estava liberando sobre ele, toda a missão que ele tinha nessa terra, não era fácil. Ele pediu: Senhor, se puder, afaste esse cálice de mim. Não foi fácil. Não é porque ele era Deus, ele passou pelas dores. Ele sentiu todo o peso da terra, da humanidade, do pecado da humanidade nos seus ombros. Mas ele sabia quem Deus era. Ele sabia quem o Pai dele era. E ele sabia quem ele era para o Pai. Não havia dúvidas da sua identidade como filho. Quando o discípulo respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Foi o Pai que te revelou isso. Mas não é que ele tinha dúvida. Ele não perguntou porque ele tinha dúvida de quem ele era. Ele sabia claramente quem ele era. Ele nunca duvidou, ainda que até mesmo os seus duvidaram, né? A Bíblia relata que Jesus, na sua própria terra, as pessoas duvidavam dele, da sua identidade, mas ele nunca duvidou. Ele sempre soube quem ele era e quem Deus era. E esse é o segredo, né? Esse é o segredo de a gente viver uma vida onde a gente vai corresponder àquilo que o Senhor espera de nós. E eu quero trazer aqui para um momento pessoal, fazer uma pergunta para você ir pensando, à medida que eu vou trazendo esses conhecimentos. Quais são os ruídos na nossa história que tem nos impedido de vivermos a plenitude do seu propósito? Porque a grande verdade é que a gente vem e a gente vive o mundo e a gente vive aflições nesse mundo. E muitas vezes as circunstâncias da vida, as dores, as situações que nós passamos e que nós não vamos deixar de passar, isso aí é uma mentira, né? Vem para Jesus, você vai deixar disso. Isso não é verdade. Pelo contrário, ele falou: vocês vão passar por aflições. Mas muitas vezes essas situações, e essa é a intenção do diabo, elas vêm querer distorcer a imagem de quem Deus é. E quando nós duvidamos, como que foi no pecado original ali, no princípio? Qual foi a isca de Satanás ali? Fazer com que o homem duvidasse. Será que ele é bom mesmo? Será que ele tem mesmo isso para você? Mas e se? Questionando, trazendo dúvida. Porque, meus irmãos, quando nós perdemos de vista
quem Deus de fato é, quando existem distorções e ruídos, nós nos perdemos. Nós fomos feitos para andar na mesma intensidade da união que Cristo, Filho, andava com o Pai. Jesus abriu o caminho para que isso acontecesse. E às vezes aí as situações, os traumas que você passou na sua infância, às vezes você não teve uma referência boa de pai, às vezes você passou isso, aquilo, abandono, rejeição, todas as situações que o próprio Cristo passou. E isso vai refletir na maneira como você enxerga Deus. Por isso a importância da gente voltar sempre para a palavra. E como meu pai vem ensinando aqui, Senhor, revela. Gente, isso é um exercício eterno. Porque a gente tem uma capacidade imensa de esquecer as coisas. Né? A gente se enche aqui. Aí a primeira pedrinha que entra ali no nosso sapato... A gente precisa renovar nossa mente. A gente precisa tirar os ruídos. Quais são as mentiras? Para toda mentira que você abraça, você está deixando uma verdade de Deus para você. Nós precisamos fazer essas substituições. Nós precisamos identificar a nossa história. Deus te deu o Espírito Santo. Ele é aquele que te guia a toda a verdade. Meu irmão, você só fica perdido se você quiser. Jesus prometeu, eu vos deixo o meu Espírito, Ele te guiará a toda a verdade. E na minha história foi assim. Eu passei a querer entender a minha história. Ali, meados da minha adolescência. Porque, né, aí o povo fica, mas você é filha da Ademar. Gente, ele é um homem. Ele é um homem que viveu, que cresceu, que teve as dores dele, que perdeu o pai com 15 anos. Meu pai teve suas dores. Ele é um homem. Para mim, ele é o meu pai, o meu neguinho. Ele é o meu papai. Ele não é o Ademar de Campos. Ele pode ser para muita gente, amém, glória a Deus pelo que o Senhor fez na vida dele, no ministério dele. Mas ele é o meu pai. Eu conheço ele em todas as nuances dele, né? Então, eu cresci... eu lembro assim que na minha infância eu era muito tímida, né, pai? Fazia músicas escondidas no quartinho. Ninguém sabia, só minha irmã sabia. Ninguém sabia, só mostrava para ela. Só tinha coragem de mostrar para ela. Até o dia que meu pai descobriu e me forçou a cantar na frente de todo mundo. E aí eu falei, ai meu Deus do céu. Mas eu tinha muito complexo. Eu era muito fechadinha, muito... Não queria mostrar, não queria falar, não queria... E por outro lado... A personalidade do meu irmão mais velho já é aquele cara que chega chegando. O líder nato, forte, influenciador. Então, querendo ou não, entenda isso. Deus tem uma história, Deus tem um propósito para a sua vida. À medida que eu estou falando a minha história, vai pensando na sua. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele tem uma história, mas o diabo também. E é importante você saber isso. Ele vai querer... encontrar as brechas. O que a Bíblia fala? Que o inimigo está ao derredor, como um leão, procurando um momentinho para tragar. Então, por isso a importância de você conhecer a sua história, de você voltar nesses lugares, de você substituir as mentiras as crenças que você abraçou no meio das dores, pelas verdades do Senhor. Porque o inimigo ele vai procurar essas brechas para te destruir. Não importa se você nasceu na realeza ou se você nasceu num lugar mais complicado, mais complexo. Não importa. Ele vai sempre encontrar uma maneira de querer destruir a sua vida. É importante que a gente saiba isso. Senão a gente vive como assim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E na esquina ele te pega. Eu não quero assustar ninguém, mas eu quero dizer... Conhecereis a verdade vos libertará. É importante que a luz de Cristo venha sobre a sua perspectiva, sobre a sua história, sobre as situações que você passou. Para que o inimigo não tenha poder. Porque enquanto você está enganado, enquanto está oculto, ele consegue te dominar naquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas quando você traz a luz da palavra, quando você lida com as questões que você tem que lidar, quando você faz
esse search na sua história e você convida o Espírito Santo, faça essa oração: Espírito Santo, me leva em situações que me marcaram, me levam em circunstâncias em que eu não sei, na minha memória, na minha consciência eu não sei, mas que o diabo plantou uma semente ali. Me leva. Você vai se surpreender em como ele vai te mostrar. Memórias de coisas vão vir, né? E aí, enfim, passando assim rápido, eu fui percebendo, crescendo dessa maneira, percebendo que existiam marcas de rejeição no meu coração. Meus pais me amaram com tudo que eles podiam, mas é o que eu falo, o diabo, ele procura, né? E eu fui vivendo essa trajetória de conhecer ao Senhor intimamente. Eu buscava o Senhor intimamente, eu ouvia pregações. E o Senhor, em uma dessas situações, me encontrou, enquanto eu ouvia um testemunho da Helena Tanuri falando sobre o quanto ela tinha complexos de inferioridade também. E naquele dia foi um dos dias que eu tive uma experiência mais forte com o Senhor. E ela contava a experiência dela e eu ia sentindo como se fosse a minha própria história. E eu lembro que eu devia ter uns 15 anos e eu me curvei, feito um bebê, nem percebi a posição que estava, mas é como se eu tivesse como um feto ali. E eu senti o Senhor Jesus simplesmente vindo e fazendo assim, me tocando. E eu chorava. Um choro que a minha consciência ficava assim: o que está acontecendo? Um simples toque do Senhor me curou. Começou a me curar. Como eu disse, nós estamos até que Ele venha. De glória em glória nós vamos sendo transformados e curados. E aí, a partir dali, o Senhor começou essa jornada maravilhosa, me levou para um acampamento que meu irmão me deixou na mão, que ele agitou para a gente ir junto, e ele me falou: eu não vou, na última hora. E eu fui sozinha. E ali eu tive experiências também, porque ninguém sabia quem eu era, né? Ninguém sabia que eu era filha do Ademar, não sabia que eu era irmã do Rodrigo. Lá eu era simplesmente a Mari. E foi ali que o Senhor firmou ainda mais a minha identidade. Foram dias de completa transformação na minha vida. E uma última experiência que eu tive, que foi muito, muito forte, foi com a palavra. Eu lembro que eu já vinha nesse processo de compreender a minha identidade. E um dia eu li: quão grande o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Só que não foram só palavras como eu estou citando. Eu li isso e aquilo entrou dentro de mim de uma maneira tão profunda que virou uma chave completa. Eu falei: eu sou filha de Deus. Não importa o que fulano vai pensar da minha voz. Não importa o que ciclano está achando de mim. Não importa se Deus falar para mim ir abraçar aquele estranho na rua, eu vou e abraço, porque eu não me importo com a opinião das pessoas. Eu só quero a aprovação do meu Pai. Assim como Jesus, Ele não se importou, Ele só queria a aprovação do seu Pai. E eu fui caminhando, e venho caminhando nessa jornada. E cada vez mais que eu fui entendendo essa maravilhosa história de amor com Jesus, dele ter me comprado, dele ter me chamado de filha, eu fui tendo experiências muito fortes com o Senhor. E eu participei de um retiro de cura e libertação uma vez. E a minha mãe sempre falava: filha, quando você tinha aproximadamente... Para começar, que o inimigo, ele sabe do propósito. Como eu disse, Deus tem uma história para você, mas o inimigo também tem um planinho dele. E antes mesmo, né, meu pai já dividiu esse testemunho. Meus pais tentaram engravidaram da Raquel, que veio a óbito. E então, debaixo de uma palavra do Senhor, de uma semente profética do Senhor, eles continuaram, porque os médicos tinham desenganado eles, e eles tiveram o Rodrigo, eu e a minha irmã. Então a gente cresceu ouvindo isso, né? Você é fruto da palavra, você é fruto do que o Senhor liberou. Então, desde muito antes, o inimigo não queria que a gente viesse para essa terra, né? Porque ele sabe que nós vamos bagunçar. Nós vamos fazer um rebuliço aqui nessa terra. Eu, você, todos nós. A Nova em Quebec. Vocês vão fazer um rebuliço.
em nome de Jesus. É um bando de filhos de Deus que entende quem são, que são curados e que vão exercer a função de filhos aqui. E aí, minha mãe sempre falava para mim: filha, quando você tinha 5, 6 meses, veio um pastor, tio Harim, da Argentina, e ele colocou a mão na minha barriga. Ele falou: o cordão umbilical estava totalmente enroscado no pescoço dessa criança. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que seja desfeito. E aí, eu lembro que anos depois, quando eu estava nesse retiro, uma intercessora veio e orou por mim e falou assim: foi no 5º, 6º mês, né, Satanás, que você quis tomar a vida dessa menina. Aí eu falei assim: meu Deus, né? E foi muito forte quando ela falou isso, porque eu nunca falo essa história, eu não falava essa história para ninguém. E isso me trouxe à luz, como realmente o mundo espiritual é real. É real, e Ele está ali olhando, né, a sua história, a nossa história. Avançando aqui um pouco. Eu vivi muitas coisas a partir daí. Eu me transformei numa nova pessoa. Tanto que quando eu falo para algumas pessoas que eu era tímida, ninguém acredita. Mas eu falo: é Deus. É Deus curando. É Deus quando... Porque eu tenho esse negócio de força, né? Parece um leão às vezes. Mas isso é Deus purinho, gente. Porque se fosse depender da minha alma, só Deus sabe. Conhecer a Deus e se desfazer das mentiras sobre quem Ele é. Deus não é o seu pai que falhou com você, a sua mãe que te abandonou, a pessoa que fez bullying com você na escola. Não transfira isso para o Senhor, Ele não é. Conhecer a Deus e se desfazer das mentiras sobre quem Ele é a chave para a liberdade de sermos tudo aquilo que Ele nos designou para sermos. Gente, eu não quero ser metade do que Ele criou para eu ser, eu quero ser completamente tudo aquilo na plenitude, para chegar naquele dia: serva boa e fiel, você combateu o bom combate. Não pela sua força, mas simplesmente porque você entendeu quem você era. Você entendeu o que o meu filho fez por você. Eu quero que vocês abram aí em João 17. E aqui eu vou caminhando. João 17, 20. Gente, esse texto, tem esse texto como um texto, um livro de cabeceira. Porque, gente, aqui é a coisa mais linda, é Jesus orando por nós. É o relato da oração de Jesus por mim e por você. E aqui você vê claramente tudo isso que eu estava falando aqui, da unidade do filho com o pai, né? Você vê expresso aqui, nas últimas palavras de Jesus, né? Ele falando: Deus, tudo que eu fiz e tudo que eu conquistei. Então vamos ler. João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quem são essas pessoas? Diga: eu. Você. Fala para o seu irmão: é você. Jesus estava orando por você. Pode continuar. Para que todos sejam um com o Pai. Ele faz a oração para que a gente seja um com o Pai, assim como Ele era um com o Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. É muito lindo Jesus falando isso para o Pai. Ele é tão lindo. Ele não é mesquinho. Ele fala: tudo aquilo que eu conquistei e toda a intimidade que eu tenho contigo, eu quero que eles tenham também. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste. Gente do céu. Vocês têm noção o que é isso? Vocês têm noção o que é essa oração? É Jesus falando que a glória
Ele dá a nós toda a glória, toda a autoridade. Gente, não existe desculpas para nós não sermos tudo aquilo que Ele criou para a gente ser. Porque Ele venceu e tudo que Ele conquistou, Ele está falando aqui, eu dou para eles. Não existe barreira, não existe dificuldade, não existe vício, não existe maldição hereditária, não existe absolutamente nada que impeça que você seja filho de Deus e que você cumpra o propósito de Deus nessa terra. Seja qual for a sua história, seja qual for a sua dor, agora mesmo eu declaro cura sobre a sua vida, libertação sobre a sua vida, para você andar em autoridade, debaixo do nome todo-poderoso que conquistou a morte por nós, e que dividiu conosco a sua glória, o seu poder, a sua autoridade. Essa é a verdade que o inimigo não quer que você saiba. Porque ele quer roubar de você a alegria. Ele quer roubar de você a plenitude em Cristo. Mas nós temos a palavra do Senhor. E essa palavra nos guiará. Essa palavra abrirá os nossos olhos. E aonde a verdade está, a verdade liberta. Para que eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua bondade, Pai, de nos amar, de refazer a nossa história, de nos dar o teu Filho. Jesus, obrigado por compartilhar conosco tudo aquilo que o Senhor conquistou, Pai. Nós nesta manhã nos apossamos da identidade que foi liberada sobre nós, Pai. E ela passa pela cruz. É por isso que podemos, Pai, avançar com ousadia. É por isso que podemos adentrar com ousadia, Senhor, tomando posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós. E eu não quero tirar o Espírito Santo dessa união. Jesus era um com o Pai. E antes de Jesus subir aos céus para estar com seu Pai, Ele falou: eu deixo com vocês o Espírito Santo. Ele não só fez essa oração, que eu quero convidar vocês depois a lerem ela completa, de João 17. Mas Ele fala também: eu vos deixo o Espírito. E essa trindade maravilhosa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Senhor nos inseriu nessa relação maravilhosa. O Pai que nos amou através do seu Filho, através do sangue derramado, e que nos entregou o Espírito, que nos coloca dentro dessa união, e que nos faz andar em poder, em autoridade. Não é obra nossa, é obra do Senhor. Ori cararabasso, cororobasso, ori cararabasso. Ori cararabasso, coriandarabasso. Oh Jesus, sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu. Eu quero agora que você feche os seus olhos e você peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, traz à minha memória situações ou
aspectos em que eu tenho acreditado numa mentira e não na verdade de quem tu és, do teu caráter. E que isso tem influenciado as minhas atitudes, tem me limitado de viver a plenitude do que o Senhor tem para mim. Peça ao Espírito Santo, faça essa oração. Nós trocamos toda mentira pela sua verdade. Trocamos toda a semente mentirosa do inferno. Você é filho amado do Pai. Sobre você vale a afirmação do céu. Ele te comprou, você é dele. Eu oro agora, Jesus, que o Senhor passeie aqui, curando feridas, alinhando pensamento, alinhando propósito, alinhando destinos, liberando palavras de autoridade, profecia, revelação. Que os teus filhos andem na plenitude daquilo que foram chamados para ser. Deus, eles não estão aqui para esquentar o banco de uma igreja. Eles estão aqui como parte de um exército de filhos de Deus, de igreja de Cristo representada aqui na terra. E com eles os sinais e maravilhas serão manifestados. Oh, porque eles entendem quem são. Senhor, libera a palavra de afirmação, libera a palavra de confirmação, de afiliação nesta manhã, Senhor. Rompe com todo espírito de orfandade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês são meus, eu comprei vocês, filhos meus. Vocês são meus, diz o Senhor. Deus não quer a sua eloquência. Se fosse assim, Ele não escolheria um gago para libertar um povo. Deus não quer a sua postura ou aquilo que pode aparentar ser muito bom. Você é muito bom nisso. Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração. A Nova não precisa de ótimos ministros, excelentes músicos. A Nova Quebec precisa de filhos que entendem quem são, sabem o que carregam e com isso glorificam o seu Pai. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Que vocês viverão algo novo, algo novo, algo novo. E não será um nome, não será o fulano de tal é muito abençoado. Será aquela igreja, aquele povo, aquelas pessoas. Existe algo diferente, existe uma união, existe uma unidade que reflete a glória do Pai. Em nome de Jesus eu libero isso sobre eles. Levanta-te e resplandece, diz o Senhor. Em nome de Jesus.